Acidente de trajeto. Como identificar qual que são as novas exigências desse novo eixo social com relação ao acidente de trajeto? Vem comigo, vamos aprofundar este assunto nesse vídeo. Seja bem-vindo, eu sou Roberto Medeiros e a gente vai falar sobre acidente de trajeto, então deixa seu like aqui embaixo e vamos aprofundar esse tema tão polêmico aí, né? Acidente de trajeto, quando que é, quando que não é, dá umas brigas danadas aqui. E você, enquanto profissional de segurança do trabalho, você enquanto gestor de empresa também, consultor, você precisa entender qual é a lógica dessa questão do acidente de trajeto e tomar medidas preventivas para que isso não aconteça. Então, eu vou trazer algumas dicas, algumas coisas aqui que eu tenho certeza que podem te ajudar aí no seu dia a dia, podem ajudar aí na sua empresa, para você não ter problema, para você conseguir levar as coisas aí com mais leveza e mais tranquilo, beleza? Eu quero compartilhar aqui uma única tela aqui com vocês, que é essa daqui, ó. Para quê? Para a gente padronizar isso daqui, né? Para a gente poder partir dessa base do conceito do acidente de trajeto. Então, existem três tipos de acidente do trabalho: o típico, o trajeto e a doença. A doença tem dois tipos de doença. O típico aí é diversos, né? E a gente tem o trajeto. O que é, Medeiros, um acidente de trajeto? Então, para a gente ter clareza do que é um acidente de trajeto, daqui a gente está pegando o que o legislador diz para a gente, ó. No percurso da residência para o local de trabalho ou desde para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então aqui a gente começa a desenhar um pouquinho melhor o que a gente está falando aqui, ó. Deixa eu pegar até um mousezinho aqui para mim poder escrever, ó. Ó, percurso, tá vendo aqui, ó, da residência para o local de trabalho. Ou pode ser, né, de casa para o trabalho, ou o contrário, do trabalho para a casa. Não importa, e aí é que interessante, né, ó. Não importa qual vai ser a locomoção, qual vai ser o veículo, porque às vezes a empresa tem um ônibus da empresa, né? Mas a pessoa não é obrigada a ir no ônibus da empresa, ela pode ir no seu veículo próprio, lá. Então, o fato de estar no veículo próprio não vai descaracterizar esse acidente de trajeto. Ah, não, mas aqui na empresa é obrigatório e o cara já assina já desde o início que tem que vir no ônibus e tudo mais, né? Então aí você consegue dar uma diminuída em alguns casos, né? Diminuir essa possibilidade de risco aí, né? Mas não é todo lugar que você consegue colocar isso como uma exigência contratual, o cara ir no ônibus da empresa, né? Então cada caso vai ser um caso, tá? O que só eu preciso que você entenda é que a pessoa saiu de casa e no trajeto normal dela até a empresa, sem desviar a rota, né? Esse trajeto, se acontecer alguma coisa, é um tipo de acidente do trabalho, e aí, então, que é o acidente de trajeto. Ah, mas ele desviou a rota. Aí o que você precisa? Você precisa analisar. Se por exemplo, foi deixar o filho da creche, o filho da escola, mas é habitual essa rota, é costumeiro isso, ele sempre deixa o filho na creche e depois vem para a empresa, e aí muda, altera um pouquinho dessa rota. Se isso for normal, essa é a rota dele, então não há o que se discutir, tá? Agora, se a pessoa passou no bar para beber uma cerveja, a pessoa foi no mercado fazer compra, se a pessoa foi fazer qualquer outro tipo de atividade, aí eu tenho uma desconfiguração do acidente de trajeto, beleza? Então isso precisa estar claro. Inclusive, quando acontece um acidente de trajeto, o que é obrigatório então fazer? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Se acontecer um acidente de trajeto, como que a gente está falando aqui, é obrigatório emitir a CAT, comunicação de acidente de trabalho, tá? Por quê? Porque o acidente de trajeto é um tipo de acidente do trabalho. Então a empresa vai ter aí um dia útil seguinte ao da ocorrência, para quê? Para enviar a informação, ó, aqui aconteceu um acidente de trabalho. Qual espécie? Qual dos três tipos? Trajeto. Se esse trabalhador ele recebeu um benefício
de espécie B91, que é o que tem relação com o trabalho, o que vai acontecer quando esse trabalhador voltar para a empresa? Ele vai ter uma instabilidade, não vai poder ser mandado embora, né? Então, fica antenado com isso, pessoal, porque isso aqui é sério, tá? E aí entra aqui as dicas justamente sobre o acidente de trajeto. Primeiro, como identificar? Primeira sugestão, né, se quiser anotar aí, peça para todos os colaboradores escreverem no papel e assinar quais são as 3 principais rotas que ele usa para vir para a empresa. Então, isso já começa a mudar o jogo. Por quê? Porque ele precisa escrever qual rua que ele pega, onde que ele vira e tudo mais, né? Talvez isso vai dar um pouquinho mais de trabalho para alguns, mas é um trabalho necessário, sabe por quê? Porque é muito normal, quando tem um acidente de trajeto, a pessoa dizer que ela estava indo para casa. Mas aí quando você vai olhar e vai fazer análise, você vai ver que aquela rota não fazia sentido. E aí é onde começa o problema. Mas eu sempre passo ali para ver a minha mãe, depois eu vou para casa. Aí começa as conversinhas. Então, se você já faz isso na contratação, você já deixa aquela rota pré-definida e inclusive você tem como argumentar, mas por que você tem que ir? Não, você tem que ir, aí não faz sentido aqui com essa nossa rota. Não, eu tenho que pegar meu filho. Então beleza. Não faz sentido essa rota, você tem que pegar seu filho, é uma obrigação que você tem. Então, isso já vai ajudar a diminuir esse processo de alguém querer falar, opa, que era do trabalho ou não, tá? Outra coisa, você precisa, quando vem uma informação com acidente do trajeto, você precisa fazer uma investigação de acidente muito bem detalhada, muito minuciosa, tá? Então, fica antenado nisso, né? Fica antenado nisso porque você precisa olhar exatamente, tá? Qual foi a rota, que é a rota normal, onde é que é o endereço da pessoa, onde é que é o endereço da empresa, e seguir aquela rota, tirar foto, pegar boletim de ocorrência da polícia, qual foi o horário que deu entrada no hospital, pegar depoimento de testemunhas, oculares de preferência, tá? Para quê? Para você pegar todo esse contexto, colocar dentro do seu relatório de investigação de acidente. E aí, por fim, concluímos, né, equipe composta por X, Y, Z, que esse trajeto, esse acidente não fez parte, não fazia parte do trajeto da pessoa normal, desse trajeto normal da pessoa. Eu já tive problemas, por exemplo, de uma colaboradora ter batido, né, um ponto dela 5 horas da tarde, quando foi 8 horas da noite aconteceu o acidente. E ela quis jogar que ela queria a CAT dela. Por quê? Porque ela sabia que era um final de obra, e como era um final de obra, iam liberar todo mundo. Se ela tivesse estabilidade, isso não iria acontecer. Então, por quê? Porque ainda sempre mantinha um pessoal administrativo. E aí a gente foi fazer a investigação, ela estava fora da rota, a gente achou as testemunhas, já era de noite, era horário de verão, a gente estava fazendo a investigação, ainda estava dia, e a gente pegou, ela tinha uma moto, a gente foi de carro, a gente fez o percurso mais longo e não bateu com as datas e os horários. E a gente tinha a data da entrada dela, que foi feito o boletim de ocorrência, porque tinha sido um carro que tinha batido na moto dela, tá? Ela quebrou o pé, se machucou e tá tudo bem. A empresa deu, né, aquela assistência básica ali, e só que não tem nada de se falar em CAT, né? Não tem nada de se falar em acidente de trabalho ou acidente de trajeto, né? Que é um tipo de acidente de trabalho. Então você precisa estar conectado com isso, conectado com essa informação, porque o E-Social, ele não mudou a legislação. O E-Social, ele só tem um novo jeito de você enviar essas informações para o governo, porque o governo quer saber de tudo agora. Então, o que acontece? Você precisa enviar essa informação por meio do E-Social agora, não é mais pelo meio do CAT Web. Então, você vai subir essa informação. Agora, você precisa entender se realmente foi um acidente de trajeto e você precisa ter mapeado isso dentro da sua empresa. Para quê? Para evitar problemas lá na frente. Quer ver uma outra observação interessante que já teve problemas? Às vezes o colaborador pede no meio do expediente para vir pagar uma conta ou resolver alguma coisa pessoal na cidade. Fazenda, acontece isso muito também. E aí, nesse trajeto, acontece um acidente. Então, assim, é importante que você tenha aí. Se você tem ponto, maravilha, o cara bateu o ponto de saída, depois ele vai bater o ponto de retorno, tá ótimo, tá? Agora, se você não tem ponto, é importante
que você, né, faça uma carta, né, aí de liberação desse trabalhador, que ele assine, que ele está indo resolver um problema pessoal, que não tem nada a ver com a empresa. Para quê? Para você diminuir. Às vezes o cara ainda vai com a camisa da empresa uniformizada, ainda vai no banco, tá? Então observa isso muito bem. E aí, às vezes você vai ter problema no hospital, porque o cara vai chegar com a camisa da empresa, e aí o hospital vai querer achar que aquilo é do trabalho e tudo mais. Às vezes vem mídia, tira a foto da pessoa com a camisa da empresa. Então tudo isso gera uma série de constrangimentos. E eu só estou falando isso porque eu já passei por situações semelhantes a essa que eu estou te falando. Então você precisa o quê? Mitigar esses problemas. Você precisa desenvolver um mecanismo para que isso, né, minimize essas possibilidades. E aí entra a gestão, aí entra você enquanto profissional, de trazer essas ideias para a empresa, trazer essas sugestões. Para quê? Para a gente diminuir o nível de problemas relacionados a isso. Beleza? Fez sentido para você? Deixa um joinha aqui, deixa seus comentários aqui embaixo. Você quer, não, meu Deus, vamos aprofundar isso, vamos falar sobre investigação de acidente. Você quer que eu fale sobre esse tema? Escreva aqui embaixo. A gente traz ferramenta, a gente traz como eu faço uma investigação de acidente, qual item você precisa ver, qual item você não precisa ver. Deixa um comentário aqui embaixo. E se você que está aí e quer aprimorar seus conhecimentos, aprender mais sobre e-social, a gente tem um curso de e-social, do básico ao avançado, né? Vai deixar o link aqui embaixo também, ou se dá um pulo lá na descrição lá do meu Instagram. Lá no Instagram, na biografia do Instagram, não tem só os cursos online, tem os cursos presenciais também que a gente está organizando para o ano. Então dá uma conferida lá, né? A gente sempre tem uma grade lá de cursos presenciais. Para quê? Que o online é bom, né? Mas o presencial, esse tete a tete, olho no olho, você consegue tirar mais dúvidas, né? E consegue ter um nível de profundidade melhor. Vem junto comigo, vem pro lado de cá para a gente continuar evoluindo. Legião Prevencionista, tamo junto, vamos evoluir cada dia mais. Abraço, tchau, tchau.